Estamos en la aula de Cratología del día 14 de noviembre de 2016. Y hoy vamos a continuar con las aulas con el grupo de estudiantes que tratan sobre los resquicios y el legado de una ciencia extraterrestre y cómo hacer instrumentos místicos de defensa. Es decir, cómo aprender a hacer pequeños instrumentos que hoy vamos a llamar de amuletos para conseguir afastar pessoas que nos perturban, que podem ser inimigos ou agressores, sem destruir ninguém e sem deixar que nos destruam. Então, antes de mais nada, temos que entender que sobre os extraterrestres, nós não estamos discutindo o tema de se vieram ou não vieram, porque para nós fica muito claro que o legado que eles nos deixaram son las ciencias que nos estamos discutiendo en el correr de estos años. Y, como todos saben ya, la fuente más próxima de conocimientos sobre el legado antiguo, o legado que viene a través de estudios de Cábala, de ciencias místicas, y principalmente en la cultura egipcia, es donde nos vemos esas, digamos así, esas muestras y esas ciencias, como encontramos en la China, en la India, de conocimientos que evidentemente no son terrestres. Tengo un libro en Amazon Kindle que publiqué que se llama O Camino da Tradición, que nos muestra más claramente ese mecanismo de que las culturas, los pueblos, las religiones fueron colocando encima de esos conocimientos místicos, mágicos, digamos, una vestimenta asociada a esa cultura o a esos intereses que tienen dentro de un plano religioso. Entonces encontramos Cábala dentro del cristianismo, dentro de la cultura griega, dentro de la cultura hebrea y sin duda Cábala dentro de la cultura egipcia. Mas todos ellos recibieron un legado de conocimientos anteriores. No estamos discutiendo ahora si eso veio de Atlántida, de seres extraterrestres. Lo que estamos hablando es o que eles nos deixaram para tentar entender também o que eles esperam de nós nesse processo de estudo e de prática. Então, quando vemos a própria palavra Cábala, a própria palavra dentro da cultura egípcia é muito interessante porque Ga representa o conhecimento da essência energética da matéria e os seres vivos. A palavra Ba representa o espírito na cultura egípcia. Então seria o conhecimento da força espiritual da vida e suas patologias. Lá representa o estudo da matéria, o corpo e a psique. O estudo e prática das forças e energia que interpenetra o universo e cada ser humano ficou reservado a místicos e alguns grupos iniciáticos. Hoje, digamos, eu tenho um vislumbre das relações de equilíbrio ecológicos, mas, se vemos os antigos, entendiam que tudo está interligado, tanto a natureza como o universo. Os egípcios chamavam de Hekau, a força que une o astral con o terrestre. O que mantém essa ordem, então, seria uma ciência mágica. Aqueles que conseguem perceber a aura humana estão muito mais próximos do conhecimento energético do Ka, que une e interpenetra todo o universo. Essas energias, que alguns percebem como cores, em pessoas, em plantas, em pedras, estão ligadas a frequências e energias universais. Dentro da própria Cábala hebraica, percebemos que cada letra possui um som, um valor numérico, forma geométrica, elementos que combinados formam as energias da criação. Os deuses, os seres extraterrestres e seus discípulos nos percebem então como que? Como luzes e energias vibrantes e coloridas que se conectam com o universo.
As pessoas e suas cores, então, formam letras, números, som e formas geométricas. Tudo integrado numa sinestesia mágica que integra os sentidos em uma percepção total do ser. Nossos antepassados extraterrestres ensinaram a pequenos grupos de discípulos os conhecimentos das ciências sagradas. E parte destas ciências estão ainda espalhadas pelo mundo. E muitos curiosos que foram, talvez em outras encarnações, discípulos destes conhecimentos antigos, hoje continuam procurando. Em meus contactos com místicos de diferentes culturas em todo o mundo, ficou claro para mim que os conhecimentos sobre as ciências sagradas são iguais e têm todos a mesma origem. Então, já faz muitos anos que parei de discutir dúvidas ou ideias sobre os extraterrestres. E fui direto na procura dos fatos, aprofundando assim as ciências, mistérios e conhecimentos que nos foram legados. Hoje, vou trazer uma introdução ao estudo de certos instrumentos místicos, neste caso, especificamente amuletos. Estes objetos místicos aparecem em todas as culturas e todos acreditam firmemente que os efeitos de um amuleto actuam sobre a realidade e a psique e o corpo humano. Quando, claramente, os instrumentos são feitos por pessoas que respeitam os rituais e conhecem seus significados. Então, assim, eles mantêm uma força original que atravessa o tempo e podem ser usados por muito, muito tempo. No Antigo Egito, a palavra que definia um amuleto era udhau, que se pode traduzir como o que te mantém salvo. Os egípcios tinham amuletos para calamidades públicas, afastar forças negativas, tratar problemas de saúde, proteger o espírito, o Ba, dos mortos no caminho da luz. As fórmulas mágicas no Antigo Egito eram conservadas por certos sacerdotes iniciados, que eram chamados Keteriev, ou os leitores do livro da ciência sagrada. E interessante porque vemos no papiro de Ebers uma citação aos grandes sacerdotes magos e exorcistas que usavam esses conhecimentos e eram chamados os Saú, ou, digamos, magos exorcistas, novamente. Em minha experiência a respeito, eu percebi que aquele que usa esses instrumentos, que não é mesmo quem faz, não? Quem usa um instrumento, não precisa saber sua origem. E, na realidade, nem entender as letras, números, signos, ou símbolos, ou palavras que eles podem invocar. Em realidade, nem precisam ter fé neles para que dê resultado. Então, vemos que a diferença fundamental entre um instrumento místico, ou um amuleto, ou um talismã, ou um pantáculo, e um mantra, ou uma palavra sagrada, que para os egípcios se dizia Hekau, para os cabalistas é a Koach, Kav, que representa forças de Cábala, estaria em que a palavra, ou o som emitido, tem uma força em um tempo determinado. Mas o instrumento místico cria uma força permanente e focaliza a energia no objeto que nós procuramos, uma ideia que nós temos, que queremos que se realize. Então, é muito simples. Digamos que se eu fico meditando uma palavra Om, vou ter um limite. Ra, vou ter um limite de minha respiração. E um tempo, não posso ficar 24 horas fazendo um mantra. Talvez até possa, 24, 48, 70 horas más, paro, tengo que parar. El amuleto, no, el talismán, que ya es una cosa más elaborada,
e trabalha com energias muito focalizadas em objetivos determinantes. O pantáculo é uma energia que uno capta num plano universal, absolutamente astral, e a coloca em um simbolismo para que a pessoa que carregue isso obtenha, digamos, benefícios de planetas, de astros, de estrelas. Mas o amuleto, en realidad, es como si nos estuviésemos repitiendo una palabra constante. En el caso de hoy, quiero afastar algo que me faz mal, quiero afastar personas que me trazan energías negativas. Yo puedo decir eso y hasta una persona obsesiva, compulsiva, que son perigosos cuando los tenemos como enemigos, pueden pensar día y noche en nos, mas tem momentos que cortan. El amuleto no. El amuleto es constante, es un pensamiento impreso en dos dimensiones que se mantén en una forma constante, capta toda a energia de nosso desejo e projeta isso num plano energético para afastar e evitar problemas. Então, aquele que quer fazer seus próprios instrumentos, recomendo começar com os mais primitivos, aqueles que são portadores de energias centradas em um simbolismo. Depois ir evoluindo com o tempo em direção a quê? Aos talismãs e depois aos pantáculos, que será tema das próximas aulas com nosso grupo de estudos. Assim, o que vemos agora são hieróglifos normais, isto é muito antigo, em cima, mas depois vão ver embaixo eles cortados, es decir, aparece o cocodrilo, o leão, cortados para evitar que esses animais nos creen, nos danem, nos agredam. Também vemos a figura de um corpo que representa uma identidade, uma pessoa, embaixo cortada, porque é justamente o simbolismo de afastar essa pessoa. Seguindo esses antigos conhecimentos, podemos adaptar a nossa realidade e criar fórmulas para nos defender de agressões, de pessoas que nos invejam, que fazem jogos de poder, ou pessoas próximas ou distantes. Agora vamos ver como adaptamos o símbolo egípcio da pessoa ou indivíduo ao nome de alguém e embaixo o corte e do lado o corte em cima do nome. Na realidade, muitas pessoas que nos rodeiam não têm a ver com nossa energia nem nosso destino, pertencem a outras tribos, digamos assim. E por isso podem criar obstáculos sem motivos. Tem um caso muito interessante que eu tratei há anos, que era uma gerenta de captação de recursos. Ela veio me procurar justamente porque estava vivendo uma perseguição. Ela trabalhava num banco que precisava captar recursos e o diretor que vinha de São Paulo, de uma forma muito seguida para melhorar a captação de recursos, reunia um grupo de gerentas e exigia uma série de coisas a todas elas que para ela eran una agresión, es decir, lo primero que hacía era llamar ela à frente de todo o grupo e desabotoava botões da camisa dela para que ficasse exposto o sutiã e o seio dela. E dizia que era a forma que ela tinha que atender os clientes dela. Claro que nisso existia, temos que ver que ela não era uma mulher muito jovem, mas era o que ele queria impor. Ele queria impor um padrão de gerentes de captação de recursos que todas fossem mulheres e que todas fizessem um jogo de sedução em cima de aquelas pessoas que têm patrimônio, capital e que podem investir. Ela se sentia realmente perseguida porque não estava dentro, digamos, da linha, do padrão de lo que ele queria como gerentes captadas de recursos. Então se sentia que ia ser demitida em qualquer momento e ela estava separada com 3 filhos, sem receber nada do ex-marido. Era uma situação muito conflitiva. E o pior não era isso só. O pior é que ela gostava do trabalho que ela fazia, ela gostava de trabalhar em um banco, ela adorava ser gerenta e ela se estava sentindo denegrida, destratada como pessoa, como mulher e como profissional.
Então, ela me disse, mestre, você não tem algo que me ajude com essa pessoa? Eu não quero mal de ninguém. Bom, ninguém quer o mal de ninguém conscientemente, mas eu acho que no fundo ele queria dar um pontapé no cara, que era muito estúpido, não? Porque entendo que existem métodos de captação, técnicas de captação de recursos, mas não precisava denegrir alguém que tinha trabalhado quase 18 anos na instituição, tinha feito uma excelente carreira e agora, porque não se adaptava ao quadro do que ele tinha como imagem ideal de captação de recursos, ele estava tentando fazer que ela se demitisse. Então, é aí que ela usou um amuleto muito parecido ao que eu estou ensinando a vocês. E em um mês, o diretor se demitiu do banco e foi a trabalhar em outro banco que 6 meses depois teve enormes problemas porque estava envolvido em ações ilícitas, políticos, todo esse tipo de coisas. E ela, um ano depois, passou a ser gerente regional e reavaliando o trabalho das pessoas que captavam recursos de uma forma normal, sadia e humana. Então, nunca esqueçam que as agressões sempre tendem a aumentar e nunca diminuem. Mas também uma coisa que é importante, você tem que entender que não temos por que aceitar todas as pedras que achamos no nosso caminho. Nem todas as dores, nem todos os sofrimentos. Então, evitar enfrentamentos exige tanto ou mais esforço que aceitá-los sem questionar. Como fazer então um amuleto de proteção? É simples. Colocamos o nome de uma pessoa da qual queremos nos defender e fazemos cortes em cima dele para evitar que sua energia nos prejudique. O ideal é trabalhar com um bom papel, escrever com uma tinta ou carbono e fazer um a 3 cortes. Tá? Um corte é um afastamento simples, 2 cortes já é uma energia de corte maior. E o terceiro corte é quando uno quer que a pessoa vá embora. Tá? Em realidade, esses amuletos têm servido para muitas pessoas. Já di esse amuleto para pessoas que estavam em relações extremamente neuróticas e destrutivas. Homens e mulheres que muitas vezes é preferível que se afastem, que se separem, que não iniciem, que não mantenham relacionamento, porque vão terminar em agressões. Então, em realidade, o que isso serve é para afastar as energias de pessoas que não têm, digamos, uma frequência, uma harmonia dentro de nosso pequeno universo. E, dessa forma, a pessoa sai e vai procurar sua harmonia, seu universo, seu núcleo, sua tribo. Então, ainda que algumas pessoas podem ter medo que isso pode agredir alguém, em realidade não agrede ninguém. O que é importante na consciência de todos nós é que nós temos um direito de não ser agredidos. E este tipo de instrumentos místicos nos permitem não ser agredidos sem agredir as pessoas que estão nessa atitude para conosco. Na próxima aula vamos falar então para o grupo de estudos especificamente de pantáculos e talismãs. E, como sempre, por favor, não se esqueçam de se anotar em meu canal. Obrigado, nos vemos na próxima.